os advérbios, ele não vai aparecer lá no seu edital, lá bonitinho, advérbio. Ele vai estar dentro das classes gramaticais. Pessoal, são 10 classes gramaticais. Quais são elas? Eu tenho o substantivo, eu tenho os verbos, eu tenho os pronomes, eu tenho os advérbios, eu tenho as conjunções. Eu tenho o que mais? As interjeições. Eu tenho... E dentro de cada artigo numeral, que são 10, né? No momento aqui eu não trouxe para vocês, porque os demais não caem tanto. E aí, pessoal, eu vi que a banca ela tem um gosto. Eu já trabalhei questões de advérbio já. E ela tem um gostinho por advérbio, independente do nível, tá? Médio, superior. Então, por isso que eu trouxe para vocês. E o interessante é que é uma série de subdivisões. Porque as classes gramaticais são 10. E dentro dos advérbios nós temos outros. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Eu tenho inúmeros estilos de pronomes. Possessivo, demonstrativo, interrogativo. Eu tenho um artigo definido, indefinido. Tenho substantivo próprio. Eu tenho um substantivo comum, eu tenho um substantivo abstrato. Então, dentro de cada elemento eu tenho suas ramificações. Tá? Então, agora vocês entendem que é um trabalho minucioso se olhar e ver o que cai mais, porque não dá de forma alguma para trabalhar todos. Mas vamos lá, deixar de conversar. O que é o advérbio? Pessoal, o advérbio, primeira coisa, ele não modifica. Ele é invariável, tá? E ele está ali justamente para trazer... Ele modifica o verbo, mas ele é invariável. Como assim, professora? Ele não varia de acordo... O verbo, ele tem sua flexibilização. Se está no singular, ele vai ficar no singular. Se os alunos estudaram, o verbo ficou no plural para concordar aí com os alunos que está no plural. Agora, quando eu digo o aluno estudou, eu também flexiono o verbo para que eu possa atender aí a frase ficar coesa. Agora, os advérbios, ele não modifica. Tá? Independente da forma, do jeito que eu trouxer ele, por exemplo, eu tenho bastante. A palavra, quando ela surgir, ela vai trazer uma intensidade, tá? Bem aqui, eu não sei se... Aqui, bem aqui, tem um exemplo aqui de bastante. Quando esse bastante ele estiver no plural, já é um pouco difícil, porque o bastante ele não fica no plural. Quando ele está desempenhando a função de advérbio. Mas vamos ver quais são essas funções. Eu tenho a função de dúvida do advérbio, eu tenho no caso, uma classificação de dúvida. Olha só, quais são as palavrinhas que podem trazer dúvida? Eu tenho talvez, acaso, gente, talvez é o mais utilizado, tá? Acaso, porventura, provavelmente, eventualmente, possivelmente, quiçá. Então, todas são palavras que geram dúvidas e que não trazem uma certeza, tá? Diferente da afirmação que a Gorinha vai trazer aqui para vocês. Mas vamos um por vez. Eu tenho aqui intensidade. É muito, é pouco. Intensidade tanto para mais, para menos, tá? Bastante, demais, mais, menos, excessivamente, demasiadamente e etc. Olha esse exemplo. O painel veiculará as mensagens mais bonitas. Então, aqui no caso, a professora já falou que do plural e tudo, mas já é uma condição do advérbio já nesse sentido, tá? Agora, quando eu digo assim, o som está bastante alto, né? Está angustiando, está atrapalhando, tá? Então, se eu tiver em algum outro exemplo o bastante ou muito, o som está muito alto. Agora, você não vai ouvir, os sons está muito alto. Você vai ver, os sons estão muito altos, entendeu? Que não modifica o advérbio, ele pode modificar, no caso, a intensidade do verbo, da ação, mas não modifica ele mesmo, né? No caso, ele não vai flexionar como o verbo faz. Bem, mal, assim, depressa, devagar, melhor, pior. Essas aqui são os advérbios de modo, é a forma como a pessoa vai. Se ela está bem, se ela está mal,
se é assim, se ela está depressa, se ela está devagar, se ela está melhor ou pior. Olha o exemplo: os animais comiam depressa. É a forma como eles comiam, tá? Comiam depressa. Quem comia? Os animais. Entende? Eu tenho aqui também lugar. Lugar é um dos mais fáceis para você encontrar, tá? Abaixo, acima, adiante, aí, além, ali, aqui, atrás, cá, dentro, fora, lá, longe, perto. A árvore foi montada perto do lago. Então, essa palavra, ela traz um sentido de lugar. Eu tenho aqui tempo. Olha o exemplo. Ontem os macacos se esbaldaram. Então, ontem, no caso, está posicionado aí no passado, faz referência ao passado. Então, eu tenho aqui um advérbio de tempo. Eu tenho aqui o agora, o ainda, amanhã, antes, cedo. Então, todas as palavras que fizerem referência a advérbio, no caso de tempo, será advérbio de tempo, tá? Eu troquei. Todas as palavras que fizerem referência a tempo, elas serão classificadas como advérbio de tempo. Eu tenho aqui afirmação. Sim, certamente, efetivamente, realmente. A maioria das palavras que finalizam com o mente aí, elas apresentam advérbio, tá? Então, aqui, ó, a árvore deste ano é certamente a maior. Então, eu tenho uma afirmação. Tem uma palavra que vai trazer essa afirmação de forma mais enfática. E eu tenho a negação. Negação é negação em todo sentido, em todos os aspectos. Eu tenho o não, o nem, tá? Eu tenho aqui, olha o exemplo, nem o trânsito, nem o mau tempo impedirão as famílias de ver a árvore. Então, eu tenho aqui uma negação. Eu estou negando nem algo, nem aquilo. Eu tenho aqui uma questão, essa questão aqui, só coube uma na tela. O que o enunciado pede de você? Eram 10 horas, talvez um pouco antes das 10. Era cedo, tá? Então, nós temos aqui essa palavra que está grifada, que é o talvez. E ela vai apresentar uma ideia de quê? De pronome, pessoal? Não. Primeiro que nós não vimos, e segundo, porque o pronome ele faz referência a algo, a alguém. Outra coisa, é substantivo? Eu estou nomeando algum objeto, alguma pessoa, algum estado, algum país? Não. Então, incorreto. É um advérbio de dúvida, né? Vamos voltar aqui. Olha aqui, até o exemplo, né? Ó, talvez você não saiba a verdade. É dúvida, eu tenho uma dúvida. Perfeito? Então, gabarito aqui, letra B. Adjetivo não é. O adjetivo seria uma caracterização e nós não estamos caracterizando. Todos aqui são classes gramaticais. Vamos lá, pessoal. Essa aqui é uma questão do nível superior, tá? E olha como que ela cobrou. Primeiro, ela te deu, no caso aqui, um trecho de um poema. E aí, em sequência, ela pediu. Olha só, eu nem preciso olhar o texto. Eu trouxe aqui porque faz parte, né? E era pequeno, eu trouxe. Mas olha só, um dia e mal experimentem, respectivamente, circunstâncias de. Quais que são essas... O que faz sentido aqui? Um dia. É voltado para quê? É tempo? Sim. Olha como que a banca é sacana. Ela colocou todas que é tempo, porque ela já sabia que você ia encontrar que um dia faz referência a tempo. Então, ela sabia que você ia matar essa primeira opção aqui de primeira, né? E aí a segunda, o mal em intensidade, alguns podem confundir. Se você não confundir, alguns podem confundir, tá? Mas não é. Letra B, eu tenho aqui causa, mal. No caso, vamos ver aqui. Não há muito tempo atrás, eu sonhava um dia ter esse ordenado enorme, que mal me dá para viver. Pessoal, eu tô vendo aqui que eu não coloquei a parte do um dia, tá? Perdão, tá? Então, pessoal, um dia faz referência a tempo. Eu acredito que eu pensei que vocês não iam precisar. Faz referência a tempo. E mal, olha só, que mal me dá para viver. Então, é o quê? É a causa? Não é causa.
que a causa ela gera uma consequência. Então, eu preciso dessa causa e dessa consequência. Não estou vendo aqui uma possível consequência em sequência, tá? É modo? Sim. No caso aqui, mal é o modo como ele estava, né? É a forma de viver que estava dando mal para ele viver, mal para ele passar ali os dias, correto? Então, por isso que o gabarito é a letra C. Porque um dia faz referência a tempo e mal faz referência a modo. É tempo? Sim, mas e fim? Não, não é finalidade, tá? Então eu venho aqui e marco letra C.